Meus irmãos, uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de mais nada, quero agradecer ao reverendo Célio, ao reverendo Felipe, pela rica e preciosa oportunidade de estar aqui nessa noite compartilhando com os meus irmãos em Cristo, revendo amigos e podendo falar daquilo que Deus sempre tem colocado no nosso coração, reavivando a nossa fé, reavivando a doutrina que é tão importante, tão cara para a nossa vida. Que de fato essa seja uma noite abençoada na presença do Senhor nosso Deus. Eu vou fugir um pouco daquilo que eu geralmente costumo fazer, que é a exposição mais objetiva de um texto específico da palavra de Deus. E a ideia, então, dentro da proposta do tema, não é somente Cristo, um dos 5 famosos solas, não é, da Reforma Protestante, é a gente poder compartilhar um pouco daquilo que tem o seu lugar na história e ver alguns textos, não apenas um texto para expor esse texto. Contudo, eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor num texto que é bastante conhecido, Evangelho de João, capítulo 1. Eu acho que é muito interessante a leitura do Evangelho de João, e eu vou voltar a ele, se assim Deus permitir, no final de toda a minha exposição nessa noite, porque um dos propósitos pelos quais esse Evangelho, que é diferente, é o mais diferente de todos os 4, foi escrito, foi para de fato mostrar quem é Jesus, para nos revelar a respeito do Mestre, a respeito do Senhor Jesus. E logo nos primeiros versículos, nós já nos deparamos com verdades que precisam ser caras para todos nós, compreendidas, entendidas por todos nós. João, Evangelho de João, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai bendito e amado, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela liberdade que temos como igreja, povo teu, estarmos aqui nessa noite reunidos para louvar o teu nome, para te bendizer, para ouvir a tua palavra. E ó Deus, a nossa oração singela, sincera e verdadeira é que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra nessa noite. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, os 5 solas da
Reforma protestante com certeza ecoam, reverberam e trazem consigo uma importância fundamental, eu até diria indelével na vida da Igreja de Cristo, especialmente nos dias de hoje, mas especialmente aquelas igrejas que também são diretamente herdeiras desse movimento conhecido como Reforma Protestante do século XVI. Esse é um mês apropriado para refletirmos, para estudarmos, para aprofundarmos um pouco mais o nosso conhecimento a respeito desse momento histórico, dos temas, das doutrinas levantadas nesse movimento. Haja visto, o 31 de outubro é considerado, 1517, aquele marco histórico. Obviamente que aqueles que conhecem história sabem que não é com uma data que se faz um movimento dessa magnitude, desse tamanho, mas de forma didática nós sempre elegemos algumas datas para que ali se estabeleça um marco, não é? Para que ali se estabeleça um ponto onde didaticamente nós possamos olhar e dizer: aqui aconteceu alguma coisa. E o 31 de outubro de 1517 é um marco, não tenha dúvida disso, para a história da igreja. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela está intimamente ligada a esse momento histórico. Nós somos herdeiros desse movimento. E obviamente que nos compete hoje meditar, falar e refletir com os irmãos a respeito de uma das grandes bandeiras levantadas naquele momento, por todos os servos de Deus que representavam ali a Reforma Protestante no primeiro momento, a segunda leva, né, ou a segunda turma, como às vezes assim nós chamamos, seja Martinho Lutero na Alemanha, sejam outros reformadores se espalhando também em outros países da Europa. E uma das grandes bandeiras levantadas por aquele movimento é a bandeira que estabelece que só o Senhor e Salvador Jesus Cristo salva. Para além disso, só o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o caminho, é o mediador. Nós não temos outra possibilidade de chegar a Deus, nós não temos outra forma, entre aspas, de obtermos a nossa salvação, senão através de Cristo Jesus. O somente Cristo restringe na pessoa bendita do Senhor Jesus, e tão somente na pessoa bendita do Senhor Jesus, toda a nossa esperança no que diz respeito à salvação. Toda a nossa esperança enquanto igreja do Senhor Jesus no que diz respeito a esse caminho de se religar a Deus, de voltar a Deus. Haja vista, acredito que todos nós sabemos, o homem quando desobedece, o homem quando peca, o homem quando transgride a lei de Deus, ele traz consigo então agora um estado de pecado, um estado de miséria. Lembre-se das palavras de Deus lá ainda no jardim do Éden, quando ele diz ao homem: olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O homem fez isso, o homem desobedeceu, o homem transgrediu a lei de Deus, e naquele momento a morte passou a ser uma realidade na nossa vida. Obviamente que nós olhamos para a ideia e para a perspectiva aqui de morte pensando, eu gosto sempre, quando eu reflito sobre a morte, de pensar na palavra separação. Veja, irmãos, a morte física o que é senão a separação do corpo e da alma. O corpo volta para a terra, assim nos ensina a palavra, e o espírito volta para Deus que o deu. E a morte espiritual também é separação. O homem é expulso da presença de Deus, o homem perde o acesso a Deus, o homem está espiritualmente morto. E quando nós dizemos assim, somente Cristo, o que é que nós afirmamos com isso? Nós afirmamos que não existe outra forma, outra maneira, outro meio de nos religarmos a Deus, de termos vida. Se morte é separação, vida é união. E apenas e tão somente através de Cristo Jesus, eu e você,
podemos mais uma vez nos religar a Deus. E louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Porque a despeito do que somos, a despeito do nosso pecado, a despeito da nossa transgressão, da nossa miséria, que mostra deliberadamente essa nossa natureza caída, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, mas seja religado, volte à presença do Pai. Numa perspectiva agora até muito mais ampla, porque não é simplesmente vida, é vida eterna, é vida em abundância. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Meus amados irmãos, me parece que tudo aquilo que eu tenho afirmado até agora é o óbvio. Eu acredito que os irmãos devem estar pensando assim: mas pastor, nós já sabemos de tudo isso. Louvado seja Deus que você já sabe de tudo isso. Mas na medida que a gente for aqui discutindo, vendo alguns textos, algumas realidades históricas, nós vamos perceber que ao longo dos anos a tendência da igreja foi se distanciar das verdades de Deus. A tendência da igreja cristã, e eu falo aqui, quando eu digo igreja cristã agora, pense na igreja da forma mais ampla que você possa imaginar. Pense na igreja antes da primazia defendida por Roma, quando se estabelece uma igreja eminentemente romana, de governo romano. Nem sempre foi assim, não é? Imagine a igreja que pertence também à parte mais oriental, mesmo aqueles que estão no cisma do Oriente, não é? Século 11, 1054 é o período. Imagine, quando eu falo de igreja cristã, as igrejas reformadas, históricas, nas quais nós nos inserimos. Imagine as igrejas pentecostais, imaginem as igrejas neopentecostais. Eu estou botando nessa minha fala aqui para que a gente tenha noção do termo. Embaixo desse guarda-chuva, igreja cristã, toda essa gente. Imagine que é muita gente, muitas vertentes, muitas ideias. E quando nós olhamos em perspectiva, no que diz respeito à ideia de somente Cristo, para os mais variados segmentos disso que eu estou chamando de igreja cristã, nós vamos ver ao longo da história desvios. Nós vamos ver ao longo da história um distanciamento daquilo que os apóstolos ensinaram, daquilo que os evangelhos nos ensinam, daquilo que as sagradas escrituras nos ensinam. É por isso que nós não podemos falar de uma das bandeiras, somente Cristo, sem pensarmos em outras. Somente as Escrituras, ou as Escrituras como tendo a palavra de autoridade, ou a Escritura como sendo a palavra final, ou a Escritura como sendo a nossa única regra de fé e prática. E nós olhamos, irmãos, no desenho da história, que ao longo dos anos, dos séculos, movimentos, a igreja de um modo geral, ela vai se distanciando das Sagradas Escrituras. E aquela ideia que é óbvia, aquela ideia que, por exemplo, Paulo ensina ao jovem Timóteo capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 5, um texto por demais conhecido de todos nós, quando a palavra ali, e obviamente nós temos essa palavra como palavra de autoridade, como palavra revelada, diz que nós só temos um mediador entre Deus e os homens. Mediador é a ponte, mediador é o que religa. Lembre-se, o homem estava morto, espiritualmente morto. Os irmãos lembram que quando Adão, Eva, quando os nossos primeiros pais pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus. Deus colocou um anjo para que eles não tivessem acesso. Os irmãos lembram disso? Ali se estabelece essa morte espiritual. O homem agora está morto nos seus delitos e pecados. O morto não acessa, o morto não responde, o morto não procura, pelo simples fato dele estar morto. Aí vem Cristo.
E Cristo nos dá uma nova vida. E Cristo nos une mais uma vez a Deus. E agora, e tão somente Cristo pode ser encarado como a única ponte que nos leva a Deus. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz, num artigo muito bem definido e não indefinido: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha aí, a morte espiritual sendo banida, até porque todos nós sabemos que uma das grandes maravilhas que nós temos quando nós nos deparamos com a história do Senhor Jesus é porque nós enxergamos e percebemos que o Senhor Jesus matou a morte. Isso é algo bendito e maravilhoso. Ali o Senhor Jesus definitivamente restabelece o contato do homem para com Deus. Mas a despeito de, já lá, Timóteo, Paulo está ensinando, e é interessante que nesse texto de 1 Timóteo 2,5, não é? Quando ele diz assim, porque há um só Deus, obviamente nós não acreditamos em vários deuses, essa é uma das marcas do cristianismo, mas uma outra marca é, nós também acreditamos que só existe um mediador. É interessante que aqui no texto está em perspectiva, temos um só Deus. Acredito que nenhuma dessas igrejas cristãs nega esta verdade. Contudo, porém, todavia, no que diz respeito ao mediador, nós vamos começar a ver aí um distanciamento do que a palavra de Deus nos ensina. E para não restar dúvida, quando o apóstolo Paulo está ensinando ali ao jovem Timóteo, ele diz, e esse mediador entre Deus e homem é Cristo Jesus, homem. Você tem dúvida de quem ele estava falando? É como se, em outras palavras, o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim para Timóteo, né? Timóteo, somente Cristo. Timóteo, só Cristo é o mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Por mais óbvio que isso seja, o pecado que existe no nosso coração, a idolatria que às vezes tenta nos assaltar, a idolatria que às vezes tenta se alojar na nossa mente e no nosso coração, pode desviar a nossa mente, desviar o rumo da nossa vida. E aí nós vamos começar a imaginar, a acreditar, sei lá, a elucubrar aí que podem existir outros mediadores. E aí o desvio está posto. Por exemplo, há quem defenda, não é, que existe outros mediadores entre Deus e o homem. Tem como colocar a imagem, meu irmão? Eu achei essa imagem na internet, eu acho que muitos já viram. Didaticamente eu trouxe só para que a gente perceba, e eu gostei muito do desenho, não sei se os irmãos vão enxergar, mas não vai ser difícil você procurar essa imagem na internet. Depois até o pastor Felipe está no zap dele, pode colocar também aí de repente à disposição dos irmãos. Pode voltar na imagem menor mesmo, meu irmão, só para que os irmãos tenham ideia. Veja, você tem aqui a linha reta, não é isso? A linha reta é a igreja de Cristo, é a verdade. Mas ao longo dos anos a gente vai vendo um desvio, não é? Obviamente que esse texto aqui aponta o desvio para a perspectiva da igreja católica romana. Obviamente nós estamos falando da maior, da igreja onde tem mais pessoas, onde tem mais gente, não é? E aí nós vamos ver alguns desses desvios. Por exemplo, lá no ano 431 se estabelece o culto à Virgem Maria, os santos. Antes disso, 375, nós vamos ter então o culto aos santos. Antes disso, 310, alguns já começavam a defender, não é, a oração pelos mortos, a reza pelos defuntos. E você vai então se desviando. Lá naquela parte de cima está a reforma protestante, que na minha visão, do ponto de vista religioso, nada mais é do que um movimento que tem como objetivo trazer de volta aqueles que estavam se distanciando da verdade para aquilo que as Sagradas Escrituras de fato ensinam.
Então nós vamos ter hoje pessoas que, por exemplo, defendem que é possível orar aos mortos, não apenas pelos mortos, mas orar aos mortos, aos santos, para que os santos possam intermediar. Não apenas Maria vai ser colocada nessa perspectiva, e esse é um dos nomes que ela recebe, medianeira, não é? Ou mediadeira, alguma coisa assim, me foge agora a expressão exata, mas essa é a expectativa ou essa é a ideia. Eu falo com fulano, fulano fala com Beltrano. Eu não sei se os irmãos percebem, há aqui de fato uma ruptura com aquilo que a palavra de Deus nos ensina quando nos mostra que o único caminho que nos leva a Deus é Cristo. E olhe que eu estou falando apenas de um aspecto, do aspecto da mediação. Se formos pensar na salvação, obviamente que a coisa se aprofunda e fica muito mais séria talvez, não é? Então, uma das marcas da igreja cristã reformada, da igreja herdeira da reforma protestante, na qual se situa a igreja presbiteriana do Brasil, é que nós compreendemos, é que nós entendemos que não existe outra forma de chegar a Deus, senão através de Cristo Jesus. Ele é o caminho. E por que essa bandeira foi levantada naquele momento histórico? Por conta das distorções. Veja, há um mercado da fé nitidamente ali visível aos olhos de todas as pessoas. A venda das indulgências é algo que é impossível negar na história, que nada mais era do que um perdão antecipado pelo Papa, para que, olha, eu vou cometer um pecado daqui a uma semana. Você podia inclusive já ter o perdão assinado pelo próprio Papa daquilo que você iria fazer lá na frente. E uma outra coisa interessante, o Papa também se coloca como o vigário de Cristo, não é? A ideia de substituição. Obviamente, irmãos, nós respeitamos aqueles que pensam diferente, aqueles que acreditam diferente, mas nós precisamos colocar as coisas na perspectiva histórica, sob pena da gente esquecer das bandeiras que foram levantadas lá atrás e que são importantes para nós e que precisam ser percebidas por todos nós. Então veja, eu estou falando de algo que é extremamente óbvio, mas que claramente ao longo dos anos nós vamos vendo então essa corrupção dentro dos mais variados segmentos cristãos. E não pense que isso ficou lá atrás, não pense que isso ficou lá no catolicismo romano ou na igreja ortodoxa oriental, que tem praticamente o mesmo pensamento, a mesma ideia sobre santos, sobre a intercessão de Maria, algo nesse sentido. Muitas vezes isso está presente nos nossos dias, quando nós aplicamos a figura do pastor, quando nós reputamos a figura de um sacerdote, seja ele qual for, quase que de um semideus. Quer ver uma coisa interessante? Qual é a oração, na perspectiva geral da igreja, que tem mais poder? A do pastor ou a do Nairon? A da mulher do pastor, a mulher do pastor às vezes pega também, não é uma unçãozinha aí, né, de quebra, não é? Meus amados irmãos, é óbvio, a gente vai ter alguns textos bíblicos que vai dizer assim, olha, tem alguém doente, chama os presbíteros. Não há nenhuma dificuldade de entender que o pastor é alguém que intercede, é alguém que ora, mas o poder da oração, de fato, não está em quem ora, mas está naquele que responde à oração. E aí eu já entro aqui no outro princípio que não está nos 5 solas, mas que é importante para percebermos aqui, porque eu vou falar um pouco a respeito de que Jesus é esse que nós acreditamos como sendo somente Ele, porque existem distorções também a respeito de Jesus.
Mas nós, enquanto reformados, acreditamos e defendemos a ideia do sacerdócio universal dos crentes. Você não precisa mais de um sacerdote que leve a sua oração para Deus, que faça esse caminho. Veja, acompanha comigo o raciocínio. Como é que era no Velho Testamento modelo? Você tinha no Velho Testamento 3 ofícios, basicamente 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. O rei, me parece, resta claro para nós, e nem sempre foi assim, não é? Desde o momento em que o povo decidiu sair da teocracia para a monarquia, pede Saul como rei, se estabelece então o rei, e ele então vai cuidar do governo civil, vamos dizer assim, apesar de que o governo civil também era orientado pelas leis de Deus. Nós vamos ter o profeta. A melhor expressão talvez para profeta seja boca de Deus. O que é que o profeta faz? Deus quer falar com o povo, o profeta é o intermediário, é o caminho. E o sacerdote? O sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios, era aquele que fazia o sacrifício da expiação. Se o profeta faz o caminho de Deus para o povo, o sacerdote faz o caminho do povo para Deus. A grande questão é que quando nós olhamos para o Velho Testamento, todas essas figuras, elas apontam para Cristo. Santo Agostinho tem uma frase que é bem interessante. Ele diz que o Novo Testamento está patente no Velho, o Velho está latente no Novo. É como se o Novo Testamento estivesse ali meio que escondido no Velho Testamento, porque a era do Velho Testamento, a época do Velho Testamento era a época das figuras, era a época das tipologias. O Senhor Jesus está representado quando da última praga no Egito, só para dar um exemplo de tipologia, para que os irmãos compreendam. Vocês lembram do que aconteceu na última praga lá no Egito? A libertação do povo. A ordem de Deus é: se você não quer que o anjo da morte venha e ceife a vida do primogênito, o que é que as pessoas precisavam fazer? Matar cordeiro, pegar o sangue e colocar nas portas, nos umbrais da porta. Aquele cordeiro é o cordeiro pascual. Aquele cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali é uma tipologia que apontava para Cristo. O ofício de profeta, o ofício de rei, o ofício de sacerdote, todos eles apontam para Cristo. E em Cristo, esses ofícios se encerram, do ponto de vista do Velho Testamento. Depois da crucificação de Cristo, o sumo sacerdote ainda entrava no Santo dos Santos, separado por um véu, com a corda amarrada na cintura. O que foi que aconteceu com o Santo dos Santos? O véu se rasgou de alto a baixo. Por quê? Porque o sacrifício por excelência acabou de ser feito. Nós não precisamos mais de sacrifícios. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Cristo morreu por nós. Somente Cristo. Somente Cristo é a nossa bandeira. Mas às vezes nós começamos a idolatria mesmo, irmãos, do nosso coração. O sacerdócio universal dos crentes não está desrespeitando a figura do presbítero, não está desrespeitando a figura do pastor, porque biblicamente falando nós temos a igreja organizada nessa perspectiva, mas o sacerdócio universal dos crentes resgata a ideia para mim e para você, que você lá no quarto, na sua casa, lá naquele instante talvez de angústia ou quem sabe até de alegria, o oposto da angústia no seu coração, você pode falar com Deus e a sua oração vai ser ouvida por Deus, desde que seja feita em nome do Senhor Jesus. Porque só Ele é o caminho. Não existe outra forma. Não existe outra pessoa que interceda. Por mais santo ou santa que essa pessoa tenha sido aqui na terra, todos nós somos pecadores. Apenas Jesus nasceu de forma imaculada, sem mácula.
O Senhor Jesus foi o único que nasceu numa perspectiva não ordinária, não costumeira. A palavra de Deus nos ensina que Maria achou-se grávida do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele é o segundo Adão. Na realidade, irmãos, quando nós reafirmamos que só Cristo salva, que só Cristo é o caminho, nós estamos resgatando esse princípio bíblico que nós olhamos em perspectiva histórica, foi sendo abandonado ao longo do tempo e pode ser abandonado também nos nossos dias. De modo que, e essa é uma outra máxima da reforma, não é? A igreja reformada, ela precisa sempre estar se reformando. Isso não significa dizer que ela está buscando mais novidades e mais novidades. Se reformando no sentido de que ela sempre vai estar voltando para as verdades bíblicas que outrora ela defendeu, que outrora ela entendeu como sendo verdades de Deus. Então, meus amados irmãos, essa perspectiva, ela é fundamental para o nosso entendimento. Eu e você precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Cristo, e somente Cristo, é o caminho que nos conduz a Deus. Eu digo aos irmãos que a igreja de Cristo nos nossos dias precisa pregar e falar essa verdade às pessoas. Nós precisamos reafirmar a nossa fé em Cristo Jesus como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Porque não existe outra forma de transformar o mundo, porque não existe outra forma de transformar o coração do homem pecador. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos compreender também quem é esse Cristo Jesus. E eu digo isso porque alguns Cristos estão sendo fabricados ao longo da história. Então, para que a gente entenda quem é Cristo, a gente poderia já excluir quem não é Cristo. Cristo não é um revolucionário marxista que fez a escolha preferencial pelos pobres, conforme nos ensina a teologia da libertação. O pastor Cristo não se preocupou com os pobres? Óbvio que se preocupou. Mas veja, quando eu reduzo o Senhor Jesus a apenas essa perspectiva, eu estou, por exemplo, esquecendo de João, capítulo 1, que de forma muito clara diz que o Senhor e Salvador Jesus Cristo não é apenas um ser histórico, mas é o Deus que habitou entre nós, que tabernaculou entre nós, é o Verbo que se fez carne. Qualquer ação que venha reduzir o Senhor Jesus deve ser de pronto rechaçada do nosso meio. O Senhor Jesus também não é aquela, deixa eu pensar aqui numa figura, talvez aquela figura de um velhinho de barba branca, tipo Papai Noel, gente boa, que está assim, só esperando você pedir para lhe dar tudo que você quer, segundo nos ensina a teologia da prosperidade, por exemplo. Veja, são Jesus fabricados, que não encontram respaldo no Jesus da Bíblia. É por isso que quando eu falo que o Evangelho de João tinha uma das suas funções era mostrar, vamos dizer assim, o Senhor Jesus como sendo Deus, porque isso é algo muito importante para todos nós. Eu não estou falando com um amigão, eu não estou falando com aquele cara que é gente boa, não. Quando nós falamos a respeito do Senhor Jesus, nós estamos falando daquele que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo que se fez carne. Nada do que existiu veio à existência que não tenha sido através da sua ação. Ele estava lá no princípio. Sabe por que ele estava lá no princípio? Porque ele já era lá no princípio. Ele era Deus. Ele estava lá. Obviamente nós temos algumas epifanias no Velho Testamento. Há muitos que dizem que em alguns momentos a segunda pessoa da Trindade se revela, mesmo que de forma ainda não completa. A encarnação, é lógico, é o ato definitivo do Deus que se fez homem.
do Deus que habitou entre nós, e tudo isso se fez necessário, se fez importante, porque da mesma forma que o pecado entra no mundo, a partir do primeiro Adão, a salvação precisa entrar no mundo, a partir daquele que é chamado pela palavra de Deus de segundo Adão. Da mesma forma que o primeiro Adão nasceu sem pecado, mas escolheu o pecado, decidiu transgredir, decidiu pecar. E com isso ele trouxe sobre si o castigo da lei de Deus. Com isso ele trouxe sobre si e sobre, obviamente, toda a sua descendência o pecado e a miséria do pecado. Agora, o segundo Adão também nasce sem pecado, mas ele, por vontade própria, decide se entregar por mim e por você, para que a justiça de Deus seja plenamente satisfeita. Quando nós olhamos, e mais uma vez, pensando aqui no Evangelho de João, Jesus ali no Getsemane, na descrição de João, que é diferente dos outros três, ele traz um dado que é interessante. Quando Judas chega com a turma que foi ali prender Jesus, e eles perguntam, quem é Jesus? Ele diz, eu sou. Um parêntese, numa clara referência aquilo que Deus respondeu a Moisés quando ele disse assim, olha, quando o faraó perguntar, olha, você está vindo em nome de quem? O que é que eu digo? Deus diz o seu nome, o eu sou te enviou. O interessante é que o Senhor Jesus, quando questionado ali no jardim do Getsemane, responde, não é? Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Ele diz, eu sou. O Evangelho de João diz que os guardas caíram no chão, levantaram-se, ele diz e fala mais uma vez, eles caem de novo. O Getsemane, nós encontramos ali o poder de Cristo sendo revelado. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, ele tinha poder para destruir aqueles guardas, mas como ovelha muda, ele segue rumo ao matadouro. Sabe por quê? Porque ele veio com um propósito de entregar a sua vida por mim e por você. Porque não existe vida se não existe morte. Ele precisava pagar o preço. Quando você olha mais uma vez para essa descrição de João no Getsemane, você vai ver que é um momento ali em que Jesus também está angustiado. Ele diz assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O cálice significa a ira de Deus. Ele sabia o que estava para frente, ele sabia todo o sofrimento, mas ele não termina a sua fala nessa expressão, se possível for, passa de mim a tua ira, né? Ele diz, sobretudo seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era a minha salvação e a sua salvação. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos miseráveis pecadores, mas Deus nos amou. Deus amou você, Deus amou a mim, e Ele mandou o seu Filho. Se você olhar do nascimento até o momento da crucificação, tudo na história e na vida de Cristo é humilhação. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Não teve berço de ouro. Mas quando inquirido por Pilatos, ainda no relato do Evangelho de João, me lembrando aqui, puxando da memória, já naquela última arguição que Pilatos faz, Pilatos estava convencido de que Jesus não tinha culpa, mas enfim, foi extremamente covarde em tomar a decisão que deveria tomar. Obviamente que do ponto de vista da soberania, nós sabemos que tudo aquilo tinha que acontecer como aconteceu, mas isso não retira dele a responsabilidade pelos seus atos, como agente público, como alguém que deveria buscar a justiça. E no momento em que ele interroga Jesus, olha, de onde vens? Jesus não responde nada. Ele diz assim, olha, você não quer falar comigo? Você sabe que se eu quiser eu posso lhe soltar, eu tenho poder para soltar você. Pilatos cresceu, né? Jesus já estava com a coroa de espinhos, já estava sendo humilhado. Olha aí o rei, bota uma coroa de espinhos. Naquele momento o Senhor Jesus deixa claro que a autoridade em nenhum momento foi perdida. Ele diz assim, a autoridade que você tem porque meu Pai lhe deu. Quem manda é Deus, o soberano é Deus, o Senhor é Deus.
O Todo-Poderoso é Deus. E tudo aquilo estava sendo providenciado. E o Senhor Jesus, então, como ovelha muda, vai ao Calvário, vai ao matadouro, não porque existiram homens que foram mais espertos do que ele, que conseguiram capturá-lo, ele podia destruir a todos eles, ele foi porque ele quis, ele se entregou, ele se deixou imolar, e ele fez isso por amor, ele fez isso em obediência à vontade de Deus, ele fez isso para que eu e você hoje pudéssemos ter a certeza da nossa salvação e afirmarmos, como os nossos irmãos lá no século XVI, somente Cristo e tão somente Cristo. Ele fez isso, meus amados irmãos, ele entregou a sua vida por mim e por você. Então, em Cristo, nós precisamos compreender isso. Nós temos esses três ofícios presentes. Cristo não é esse revolucionário, Cristo não é essa pessoa, não é estilo Papai Noel da teologia da prosperidade. O Senhor Jesus, meus amados irmãos, não pode ser reconhecido apenas como um ser histórico. Quantos e quantos livros escritos, né, sobre o Jesus histórico, sob uma forte influência de um movimento chamado liberalismo teológico ou teologia liberal, que prega a desmitologização. Não sei quantos já ouviram falar esse nome difícil. Deixa eu tentar explicar aqui para os irmãos o que é isso. Existiram alguns chamados teólogos, uma turma lá da Alemanha, hermeneutas e tudo mais, querendo inserir o cristianismo ou colocar no cristianismo uma roupa da academia. Eles começaram a defender uma tese de que tudo aquilo que nós encaramos, por exemplo, como milagre, foram histórias criadas pelos apóstolos, pelos escritores dos textos bíblicos. Por exemplo, o Senhor Jesus andou sobre as águas. Não, o Senhor Jesus não andou sobre as águas, isso é um mito. E aí essa turma defende o Jesus histórico, que precisa tirar tudo isso que eles entendem como mito. Então, e aí obviamente que se estende não apenas à história de Cristo, depois eles expandem isso para toda a Bíblia, não é? Então, Adão e Eva não existiram, é mito. A arca de Noé não existiu, é mito. O Senhor Jesus não multiplicou os pães e os peixes, isso é mito. O Senhor Jesus não curou e expulsou demônios, isso é mito. E nós precisamos desmitologizar. E aí a gente vai enxergar só a parte histórica. E aí nós colocamos no cristianismo a camisa de força da academia, da ciência, porque a salvação do mundo é isso. Não é assim que nós cremos. Não é esse Jesus que eu creio. Eu creio no Cristo que andou sobre as águas. Eu creio no Cristo que não apenas andou sobre as águas, mas disse ao vento: acalma-te. Disse à tempestade: para. Eu creio no Cristo que expeliu demônios. Eu creio no Cristo que disse ao paralítico: levanta, pega o teu leito e anda. Eu creio no Cristo que deu a sua vida por mim e por amor, porque eu creio somente em Cristo. Nós precisamos reafirmar quem é o Cristo que nós cremos. Eu digo isso, sabe por quê, irmãos? Porque os cristos fabricados estão aí aos montes. Eu citei aqui 3 perspectivas. Se os irmãos tiverem a mente aguçada, vão conseguir enxergar muitos e muitos e muitos outros. Mas nós precisamos compreender e saber em quem nós temos crido. Eu creio no Cristo que é profeta, que é a palavra de Deus, a palavra que se fez carne, aquele que trouxe a verdade, aquele que revelou quem era. Eu creio no Cristo que é sacerdote. Os irmãos depois vão ver lá Hebreus 7,17, Apocalipse capítulo 5, versículo 11.
E versículo 12, eu creio no Cristo que é Rei, que é o Senhor dos Senhores. Eu creio no Cristo que é soberano e comanda a nossa vida. Nós estamos aí no momento da política. Eu não quero aqui entrar em questões partidárias, mas só chamar a nossa atenção que às vezes nós brigamos muito por isso, nós ficamos angustiados e queremos depositar a nossa confiança em homens. Nós que somos cristãos compreendemos que só Cristo reina sobre todas as coisas. Se você quer depositar a sua confiança em alguém, deposita em Cristo. Ele é o Senhor dos Senhores. E o brado da reforma protestante, ao resgatar esta verdade, é para mostrar que nós acreditamos nesse Cristo, que nós compreendemos que não existe vida fora de Cristo, que não existe salvação fora de Cristo, que não existe outra forma de buscarmos a presença de Deus senão através de Cristo. Seja o que for que aconteça na minha vida, eu não quero olhar as circunstâncias, eu quero olhar para o autor e consumador da minha fé. Meus amados irmãos, que bênção poder reafirmar isso. Eu acho que eu já falei um bocado, como eu falei muito no Evangelho de João. Eu queria resgatar algumas verdades que esse Evangelho traz, reafirmando somente Cristo. Mas que Cristo é esse? Em João capítulo 1, versículo 1, esse Cristo é o Verbo de Deus que se fez carne. Em João capítulo 1, versículo 3, Ele é o Criador de todas as coisas. Em João capítulo 1, versículo 9, Ele é a luz verdadeira. Em João capítulo 1, versículo 29, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 34, Ele é o Filho de Deus. João 1, 41, Ele é o Messias. João 1, 49, Ele é o Rei de Israel. João 3, 16, é o Filho unigênito de Deus. João 4, 14, Ele é a fonte de água viva. João 4, 42, Ele é o Salvador do mundo. João 5, de 22 a 30, Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. João capítulo 6, versículo 41, Ele é o pão vivo que desceu do céu. João 6, capítulo 6, versículo 48, Ele é o pão da vida. João capítulo 7, versículo 37 e versículo 38, Ele é a água viva. João capítulo 8, verso 12, Ele é a luz do mundo. João 10, 11, Ele é o bom pastor. João 11, 25, Ele é a ressurreição e a vida. João 14, 6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. João 15, verso 1, Ele é a videira verdadeira. João 17, de 1 a 26, Ele é o sumo sacerdote e o nosso intercessor. João capítulo 18, de 1 a 27, Ele é o mestre traído e negado pelos seus discípulos. João 19, de 1 a 37, Ele é o Salvador crucificado. João 20, de 1 a 17, Ele é o Salvador ressurreto dentre os mortos. João capítulo 20, versículo 28, Ele é o Senhor Deus. É o Cristo que deu a sua vida por mim e por você. Nós precisamos resgatar no nosso coração essa verdade. Não se deixe desviar, meu irmão, nem para a direita, nem para a esquerda. Não vá atrás de falácias, não vá atrás de falsos cristos. Mas entenda, compreenda que Cristo é o caminho. Igreja, nós precisamos pregar essa verdade. É isso que você precisa dizer aos seus amigos. É isso que lá na faculdade você vai dizer aos seus amigos: eu creio que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É isso que nós precisamos pregar. É isso que nós vamos ensinar a cada dia das nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que vai transformar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.